Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós vamos falar sobre os mitos de criação do Egito Antigo. Bom pessoal, hoje nós vamos adentrar então a esta mitologia egípcia através dos mitos de criação. Como eu falei no vídeo passado, entender esses mitos é extremamente importante para a gente compreender melhor tudo o que vai acontecer na história do Egito faraônico dali por diante. Eu tô até com o meu computador aqui na frente para eu não esquecer nada de importante, então toda vez que eu olhar para cá é porque eu tô conferindo se eu não tô esquecendo nada que é relevante aqui para trazer para vocês. Mas antes de começar, eu vou pedir para vocês já curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, compartilhar com os amigos, deixar algum comentário aqui e também me seguir nas redes sociais. Eu tô esquecendo de falar isso no início do vídeo, então eu já vou falar agora para a gente seguir aqui e não esquecer de mais nada. Então, para falar desses mitos, eu estou me baseando em dois livros principais. Um livro que chama Mitos e Lendas do Egito Antigo, do professor Luiz Manuel de Araújo, que reúne vários mitos e lendas ali do Egito Antigo. Ele é lá da Universidade de Lisboa. E o outro livro que eu estou me baseando é o livro das Origens, que é do Rogério Souza, que ele é um egiptólogo português. Eu só não tenho certeza se ele é da Universidade de Lisboa ou de qual universidade que ele é. E ele, nesse livro, vai estudar profundamente o mito da cidade de Mênfis, que foi a primeira capital do Egito Antigo. Então, o nome completo do livro é o Livro das Origens, a inscrição teológica da Pedra de Chabaca. Então, contextualizando, Chabaca foi um faraó do Egito, ali por volta do ano 700. E ele não era egípcio, ele era de Cush, né? Ele era um faraó cuxita. E quando Cush tomou ali o poder no Egito, eles expulsaram os líbios. Durante esse governo líbio, o Egito passou por uma série de transformações que descaracterizaram as crenças iniciais que perduraram durante todo o período faraônico. Então, o Chabaca, ele localizou um papiro onde consta esse mito menfita, né, da cidade de Mênfis. Esse papiro já estava se deteriorando e, dada a importância política dele, inclusive, ele mandou inscrever essa história na pedra. Vou deixar até uma imagem aqui, se eu achar, da pedra de Chabaca. Esse livro das origens, ele está disponível gratuitamente aqui na internet. Eu vou deixar no box de descrição o link para vocês terem acesso a ele. É um livro extremamente bem escrito, extremamente bem pesquisado, eu recomendo muito. Então, quem quiser ler ele depois, estudar mais a fundo, que vai ter vários detalhes dele que eu não vou conseguir trazer aqui, porque é muita coisa, vou deixar o link aqui para vocês acessarem e acessarem o livro. Mas para a gente chegar nesse mito de Mênfis, primeiro a gente precisa fazer um passeio pelos mitos de outras cidades. Antes da unificação, cada cidade, né, que eram os nomos, tinham ali suas histórias mitológicas, seus mitos de criação, seus deuses particulares, né? Então, eu vou pegar duas que são as principais, que é de Hermópolis e Heliópolis, que elas vão nos ajudar a entender melhor e mais profundamente esse mito de Mênfis. Tá? Eu vou começar contando o mito de Hermópolis para vocês. E é importante a gente entender também outra coisa. Esses nomes, Hermópolis, Heliópolis, até o próprio Egito, ele não é um nome que os egípcios falavam. Esses nomes foram dados pelos gregos, né? Polis é um sufixo grego, né, que significa cidade. Então, por exemplo, o Egito, os gregos chamavam de Kemet, né? Não chamavam de Egito, era um outro idioma, tá? É importante a gente saber disso também. Então, o mito de Hermópolis diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, bem rapidinho. O deus criador é Tote, que é o deus da sabedoria e da magia. Ele cria o mundo através das 8 forças primordiais do caos. Nun e Nunet, que é a água, Re e Reuret, que é o infinito, Kek e Calquete, que é a escuridão, e Amon e Amonete, que é o oculto. Em resultado da junção desses casais, nasceu das águas do oceano o lótus primordial, que guardava em si o tesouro da criação. Sob as pétalas da flor estava Nefertum, o menino solar, que à medida que a flor se abria, foi iluminando o mundo primordial, imerso na escuridão com o seu sorriso radioso. Depois de fazer nascer a luz, sob a forma da criança solar, a Ogdoad, que são esses 8 deuses, né, e essas 8 forças primordiais, pôs em marcha a montagem do universo e a instalação da ordem cósmica sobre a Terra, criando a idade do ouro do universo. Então, Tote, ele pronuncia as palavras mágicas da criação, né? Os elementos masculinos dessa Ogdoad, que são Nun, Re, Kek e Amon, eles são representados por Rãs, né, os masculinos, e os femininos, que é Nunet, Reuret, Keuket e Amonete,
por serpentes, né? Então os animais, eles denotam dentro do mito a procriação e a transformação que desencadearam, né, que foram necessárias aí para a criação. Além disso, a flor de lótus, no campo simbólico, é aquela que renasce das águas do oceano, assim como a terra do Egito. Então, esse mito de Hermópolis, ele está muito relacionado com os ciclos do rio Nilo. Então, o que acontece? Quando o rio enche, né, quando vem a cheia, tudo ali é água, né? Tudo é rio. Tudo ali é água, você não vê nada além da água. E aí quando dá a vazante, né, ou seja, quando o rio se retrai, que surge ali o humus, você consegue ver a terra e nela nascem essas florzinhas, né, essas lótus. E aí as pessoas sabem que chegou o momento da procriação, o momento da fertilidade, do plantio. Então é um mito que está diretamente relacionado aí com o ciclo do rio Nilo, que é central e extremamente primordial ali na vida do Egito durante esse período e até hoje, acredito, é muito importante o rio Nilo. O que é interessante é que esse mito, ele vai nos levar para o próximo, que é o mito de Heliópolis, através de Nefertum. Porque no mito de Heliópolis, o deus criador é Atum, e Atum nada mais é do que a versão adulta de Nefertum. Nefertum é a criança primordial, Atum é o adulto, né? E Atum, que também é Ré, é o deus Sol, né? Então a gente viu lá em Hermópolis que ele, através do seu sorriso, iluminava, né? Criou a luz. Então Atum é o deus Sol. E a diferença de Atum para Ré, que a gente sempre vê, é porque Ré é o sol do meio-dia e Atum é o sol da tarde. Por isso que é o Nefertum adulto, né? Já quando o sol já está ali quase se pondo. Então, Heliópolis, que para os egípcios, né, no idioma dos egípcios, era a cidade de Yunu. Aliás, eu não falei o Hermópolis, né? Hermópolis, os egípcios chamavam de Kemunu. E Heliópolis, Yunu. Então, eu vou ler também aqui bem rapidinho, porque é bem curtinho, a criação do mundo por Atum, melhor dizendo. Quando o céu e a terra ainda não estavam separados, e quando as serpentes, os vermes e seus inimigos ainda não tinham sido criados, quando ainda não havia vida alguma, ou seja, no começo de tudo, só existia Atum, Nunum, ou seja, Atum, Deus Sol, Nunum, o rio Nilo. Então, Atum elevou-se do Num, saiu, estando-se no cimo da colina primordial. E depois de algum tempo, Atum fartou-se da sua solidão e engoliu seu próprio, que conseguira com a ajuda de sua mão. Depois de desta forma ter fecundado a si mesmo, deu à luz a Shu, o ar, e a Tefnut, a umidade, os quais lançou de sua boca. Shu e Tefnut fizeram Geb, a terra, e Nut, o céu. Por sua vez, estes geraram Ísis e Osíris, a deusa da vida, o senhor do reino dos mortos, depois dos quais vieram Set e Néfites, o deus dos territórios estrangeiros, né, o Set, ou o deus do deserto, e a senhora da casa, ou a senhora do templo. Apareceu então no reino Horus, o filho de Ísis e de Osíris. Estas nove divindades formaram a Eneade de Heliópolis. Então, vamos com calma para a gente entender, porque a história é curtinha, mas tem muita coisa aí para a gente entender. Então, vamos com calma. Então, Atum, ele cria através do... Palavras sensíveis eu sempre vou escrever, porque eu não sei se pode falar, se não pode falar, então eu sempre vou escrever para vocês saberem do que se trata. E, através disso, surge Shu, que é o ar, também a luz, e Tefnut, que é a umidade e também a vida. E eles representam, então, na criação, o masculino e o feminino. E juntos eles criam Geb, que é a terra, e Nut, que é o céu. E é interessante porque Shu separa, né, a terra do céu. O Rogério Souza ele escreve assim no livro. De dia, os seus corpos afastam-se sobre a ação de Shu, o deus da luz, que erguia para o alto o corpo de Nut, né, para o céu, para que o deus Sol pudesse navegar, né, ou seja, para que o Sol pudesse passar ali durante o dia, né, na abóbada celeste. À noite, quando o Sol entra na Duat é o reino dos mortos. Os corpos de Geb e Nut uniam-se e criavam a noite, ou seja, com a ausência da luz, né, o Sol está na Duat, então com a ausência da luz, o céu e a terra se unem novamente. Então, a partir deles, a gente tem o enquadramento da vida, né? E eles também criam a alternância entre o dia e a noite e simbolizam, né, a separação entre o mundo dos homens, né, a terra, e o mundo dos deuses, né, o céu. Mas esses mundos eles não estão totalmente separados nunca, porque é uma história de amor isso aqui, né? Então eles não estão separados, então sempre eles estão unidos, a terra, o mundo dos homens e o mundo dos deuses.
E é esse amor de Geb e Nut que vai gerar os 4 outros deuses, que estão mais relacionados ao nosso mundo aqui, o mundo dos homens. Inclusive nos seus dramas e nas suas fraquezas, que são Ísis, que é a terra fértil, Osíris, que é o lodo fertilizador, né, aquele humus que vem com a cheia do Nilo também, Sete, que é as forças do deserto, e Néftis, que é a senhora do templo ou a senhora da casa. E aí a gente vai ter uma outra história, né, que acho que vocês com certeza já devem ter ouvido falar em algum lugar, que é o mito de Osíris, né? E essa história do mito de Osíris é o que vai nos ligar ao mito de Mênfis, né? Porque o Sete, por inveja de Osíris, né, corta o seu corpo e joga no Nilo, né? E daí vem o mito de Mênfis, que começa justamente nesse momento, nesse drama aí da morte de Osíris. Eu também vou ler para vocês, mas bem rapidinho. Geb reúne a Eneade, ou seja, os deuses, né, para o julgamento de Sete e Horus. Lembrando que Horus é filho de Osíris e de Ísis. E o que está em julgamento é a herança de Osíris, que são as 2 terras do Egito, ou seja, o Alto e o Baixo Egito. Inicialmente foi dividido 50-50, porém Geb não sentiu que estava sendo feita a justiça e decidiu que toda a herança de Osíris deveria ficar com Horus. E neste momento, milagrosamente, as 2 coroas surgem na cabeça de Horus, né, a coroa das 2 terras, e as plantas principais das 2 terras, que são o papiro e o junco, também surgem ali na frente de Horus. E com isso foi feita a justiça e restabelecida a Maat, que é a ordem natural das coisas. Sobre a Maat a gente vai falar no próximo vídeo, porque a Maat tem que ter um vídeo só para ela, tá? Para vocês entenderem que a herança toda de Osíris indo para Horus fez-se justiça e voltou à ordem natural das coisas, que é a Maat, tanto a ordem natural do cosmos quanto a justiça. E aí, semana que vem, no próximo vídeo, a gente vai falar detalhadamente sobre isso. E aí, o que acontece? A história, ela é cortada aqui, lá na pedra de Shabaka, e também no papiro, né, que foi uma cópia. Ela é cortada aqui e surge um hino a Ptah, que é um hino que descreve como Ptah criou o mundo. E Ptah é o deus de Mênfis, né, o deus criador da cidade de Mênfis. Nesse hino, Ptah aparece como demiurgo de tudo, ou seja, ele é o criador de absolutamente tudo, é dele que parte tudo, né? Ele diz, por exemplo, Ptah Num, pai de Atum, ou seja, ele, lá, a gente voltar no mito de Hermópolis, a gente tinha lá o Num e Nunet, então Ptah Num é o pai de Atum, Ptah Nunet gerou o Atum, né? Que é o menino, né? O Nefertum, então ele vem antes, né? Então ele fala também que Ptah é o coração e a língua da Eneade, né? Ou seja, no coração surge a vontade, né, o desejo de se fazer, e através da língua você profere esse desejo e Ptah vai emanando tudo e vai escrevendo tudo. Ele escreve o mundo. Ele diz também: ele descobriu a sabedoria e a sua força é maior do que a dos outros deuses. Desta forma, Ptah ficou verdadeiramente satisfeito com suas obras, todas as coisas e todas as palavras divinas. Ele gerou os deuses, ele criou as cidades, ele estabeleceu as províncias, ele colocou os deuses nos seus santuários, ele definiu suas oferendas, ele fundou os seus templos, ele fez suas imagens veneráveis e elas tornaram-se os seus corpos e através dos quais satisfaziam seus desejos, ou seja, tudo emana de Ptah. E aí, depois que o hino acaba, a história volta então lá para onde parou ali do julgamento. E a gente tem Ísis e Néftis recolhendo o corpo de Osíris ali do rio Nilo e fazendo o seu funeral. Quando está ocorrendo o funeral de Osíris, ele entra na Duat, né? Osíris, ele entra no mundo dos mortos e ele faz o caminho que Ré faz na Duat, né? Junto com Ré. Né? Ou seja, ele ressuscita e se transforma no Deus dos mortos. Então, para a gente já finalizar aqui, com base nesses mitos todos, né, e com a análise que a gente tem no livro das Origens, que vai justamente explicar como se desenvolveu esse corpo de crenças, a gente consegue entender aí algumas coisas da história do Egito que a gente já ouviu falar em algum momento, mas que estava separado assim na nossa cabeça, que a gente consegue entender e juntar em algo que faça muito mais sentido. Então, primeiro, no momento em que Horus recebe a herança, né, e surge a coroa e tal, ele se torna o faraó, né, a representação mítica do faraó. Então o faraó no Egito, ele é descendente direto de Horus, e ele é, na realidade, o Horus encarnado.
né? A monarquia, né, no Egito, né, o faraó, ela é totalmente divinizada. Então, o faraó, ele é o Horus encarnado. E sendo o Horus encarnado, é a responsabilidade dele manter a Maat. Assim como ela se fez quando o Horus foi coroado, então é responsabilidade do faraó manter a Maat. E aí, Maat a gente vai falar semana que vem, mas vocês já estão entendendo para onde vai. O faraó morto, ele se torna um Osíris, porque o Osíris é o rei dos mortos. Então, em vida ele é um Horus, na morte ele se transforma no Osíris. E por isso, durante a sua vida, ele precisa criar o seu reino na Duat. E como é feito isso? Através dos grandes sarcófagos que a gente tem no Egito Antigo, como as pirâmides, por exemplo. Aquelas pirâmides maravilhosas que a gente tem lá, nada mais são do que reinos, né, que os faraós criaram para viver na Duat. E por fim, os mitos das cidades, a gente percebe, né, analisando esses 3 mitos conjuntamente, que eles não rivalizam entre si. Na verdade, eles vão se complementando. Mostram que Mênfis é a cidade onde o faraó tem que viver, e é por isso que o Mênfis é a primeira capital do Egito. E mais do que isso, mostra que o deus Ptah, ele vem antes de tudo. E uma coisa que é interessante é que Ptah, além de ser esse deus demiurgo da criação, ele também é o deus dos artesãos, né, que também está ligado a essa ideia de criação, porque o artesão, o que ele faz? Ele pega várias matérias-primas e transforma em algo. Então, é exatamente isso que Ptah faz, né? O Ptah escreve o mundo através de hieróglifos, né? Então, ele pega ali as coisas separadas, porque, se a gente for ver, hierógrafos não são letras como o nosso alfabeto, A, B, C, D. Não, hierógrafos são desenhos, vou até deixar imagens aqui, são desenhos, né? Então, ele faz isso, né? Ele cria o mundo através de hieróglifos. E ele também é o deus dos artesãos, né? Então, ele é um deus que era muito popular também nas pessoas comuns, não só ali na corte ali do faraó, né? Ele também era muito querido nas pessoas comuns, onde tinham muitos artesãos. Então, no fim das contas, a gente lendo esses mitos, né, de maneira conjunta, a gente tem aí um fio condutor que chega no faraó, em Mênfis e em Ptah, né, que é esse deus. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Deixa aqui nos comentários, né, qualquer dúvida que vocês tenham, informações a mais que vocês queiram saber. Espero muito realmente que vocês tenham gostado. Grande beijo para vocês e até mais. Tchau!